Boa noite, amigos e amigas. Mais uma vez estamos aqui, mais um dia para mais um bate-papo nessa noite, né? Eu sei que a live fica aí, a pessoa pode assistir de manhã, de tarde, de noite, mas originalmente ela é feita ao vivo, né? Na parte da noite. Estamos aqui com a professora Regina Fernandes Sanches, né? A professora de teologia. Ela tem especialização, ela é especialista, estuda, dedica seus estudos sobre as teologias latino-americanas, né? Como ela vai mesmo falar depois na sua exposição, que trata-se de um movimento plural de teologias, não especificamente de uma teologia só. Também tem especialidade em teologia pastoral, teologia prática, com mestrado nessas áreas. Ela leciona já há algum tempo, e também ela faz parte da editora Saber Criativo, né, uma das idealizadoras da editora Saber Criativo, que me deu a oportunidade de publicar o meu primeiro livro teológico, né, que eu estudei com a filha dela, conheci a filha dela, e a partir disso travamos um diálogo, conhecemos, nos aproximamos, né, que também eu não a conheço pessoalmente, né, que também é uma coisa desses tempos, né, a gente se torna, às vezes, amigo de uma pessoa, né, sem conhecê-la pessoalmente, fisicamente, né, mas parece assim que eu já conheço pessoalmente. Então, boa noite, professora, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui nesse espaço que eu tenho dedicado a refletir nesses tempos de Covid-19, né. Eu também reflito sobre vários temas, não somente temas teológicos, né? Porque a minha proposta é fazer desse espaço um tema plural também, né? Falo de filosofia, falo de política, poesia, literatura e também teologia, que é uma das minhas paixões. Seja bem-vinda, boa noite, professor. Boa noite, Luiz, e obrigado pelo convite. Eu também trato você como se conhecesse há um bom tempo, não só por causa de Elissa e do seu livro, que eu li, né? Mas também porque acompanho nas redes, né? No Face e Instagram e outros. Então, a gente acaba se acostumando com as pessoas e elas começam a fazer parte do nosso dia a dia, né? Esse, podemos dizer que é um dos saldos positivos desse tempo de muita comunicação, informação, globalização. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa, né? Então, tem pessoas que a gente nunca sentou junto, nunca olhou face a face, mas elas se tornam parte do nosso dia a dia, e isso é muito bom, né? É verdade. Geralmente, quando a outra pessoa está falando, eu coloco meu microfone no mudo, por isso que às vezes eu demoro a responder, para evitar de repente, um ruído, uma interferência, né? Então, por isso que de repente eu demoro a responder, porque eu participava de um canal de política uns 2 anos atrás e era muita gente que falava, né? Aí sempre eles falavam assim, coloca o microfone no mudo. Aí eu aprendi isso e eu adotei isso. Todas as vezes que eu faço já é automático. Então, professora, a senhora poderia começar falando, né, sobre a teologia da missão integral, né, a sua proposta, o seu fazer teológico, né, como esse movimento ele se propõe a fazer e pensar a teologia, né, uma teologia enculturada, uma teologia que está conectada com o cotidiano, né, e que, podemos dizer assim, é uma teologia que parte como um dos seus princípios da vida, né? Obviamente tendo a Bíblia como referência, mas ela parte da vida, de uma análise também do cotidiano, né? A senhora puder pontuar melhor o movimento da missão integral, da teologia, a sua forma de construção, etc. Tá. Você disse bem, né, que missão integral ela é um movimento. Aliás, a teologia latino-americana como um todo surgiu como um movimento. E é até por isso que a gente pode falar que a teologia mesmo é sempre um ato segundo, não só no método que ela utiliza, né, que primeiro é o contexto de qualquer teologia latino-americana, isso é próprio das teologias latino-americanas, mas também em relação à história dessas mesmas teologias. Elas surgiram como um movimento, elas surgiram como uma certa agitação no contexto, na busca de correspondência, seja em esforços pastorais, de círculos bíblicos,
né? Isso foi lá pela década de 60, mas todo o movimento delas, que antecede o surgimento delas, a gente pode colocar para antes até, né? Você é historiador, você sabe que movimento você não põe data, exatamente, né? Eles vão acontecendo, até que em determinado momento, em determinada época, eles ganham uma certa oficialização, né? Mas a história deles precede aquele momento de oficialização. Então, a teologia latino-americana como um todo, ela começa antes. O pensamento da fé, né, a partir das coisas que estavam acontecendo no contexto latino-americano, começam antes da década de 60, mas é na década de 60 que começa, então, essa oficialização delas, né, se dá a notícia do seu surgimento oficial, são assumidas como tal. Primeiramente, a teologia da libertação, depois, década de 70 mais ou menos, também assumida a missão integral, o movimento de missão integral. Então, por isso, o modo delas se fazerem persegue a própria história delas. Elas começam, né, com uma busca de entendimento e correspondência com o contexto, e aí depois surgem como teologia oficialmente. Isso é muito importante, porque isso cria um marco importante metodológico para elas. Ou seja, elas também são chamadas de teologias contextuais, né? As teologias latino-americanas. Por quê? Porque se fazem a partir do contexto, a partir da realidade, né, de vida, tanto de tempo, estamos aqui em 2020, esse é o meu contexto de tempo, quanto de lugar. Eu estou na América Latina passando por situações específicas, mesmo que eu possa dizer que o Covid-19 é um problema hoje global que atinge o mundo todo, há situações, e portanto atinge a América Latina, há situações específicas da América Latina, situações históricas, inclusive, que fazem com que nossa experiência com a pandemia seja algo próprio também do nosso contexto. Cada lugar certamente vai reagir de uma forma um pouco diferente. Ainda que haja uma OMS tentando padronizar algumas ações, né, e de preservação, inclusive, da vida, né, que envolvem políticas diversas, ainda que haja isso, cada lugar vai ter a sua experiência, né, com essa pandemia. E é justamente isso que nos preocupa, qual que é a experiência da América Latina nesse momento, né? No caso do Brasil aqui, qual que é a experiência do Brasil com a pandemia, diante não somente de um problema, que no caso é o Covid-19, né? E a possibilidade de contaminação e de afetação de muita gente, nós temos toda uma história, né, e cultura que dizem respeito a nós mesmos e que devem ser preocupação também da nossa teologia, né? Porque ela pretende ser contextualizada. Só que tem um problema tanto para a teologia da missão integral quanto para a teologia da libertação, que elas nasceram em uma determinada época, em vista e até como fruto da busca de correspondência a contextos de uma determinada época da América Latina, né, que eram aqueles problemas principalmente sociopolíticos da América Latina nas décadas de 50, 60, 70, 80. Então, essa era a preocupação originária delas, daquele momento histórico delas, né, que inclusive provocou o surgimento delas. E dessas teologias, tanto a da libertação quanto de missão integral. A da libertação
podendo até ser chamada de uma forma de teologia política, que foi assumida assim ao longo da sua história, como uma teologia política, buscando responder ou corresponder à realidade latino-americana a partir desse olhar político, desse lado político, desse viés político. Para a teologia da libertação, tudo é político, né? E todas as demais coisas são, de alguma forma, afetadas e envolvidas pelo político. A missão integral tenta ter uma proposta um pouco diferente. Ela surge entendendo que o político faz parte da realidade humana, tanto quanto o ecológico, tanto quanto o religioso, tanto quanto o cultural, né? E da mesma maneira como os aspectos ecológicos, cultural, biológicos envolvem o político também é envolvido pelas questões culturais e diversas, né? Então, ela tenta esse olhar mais integrador, mais holístico, dando uma importância, na medida do possível, um pouco mais igualitária para todos os aspectos da realidade. É nesse sentido que é o integral, é de integrar os vários aspectos da realidade humana na abordagem, no tratamento teológico. Entende? Então, nesse sentido, a missão integral não pode ser chamada de uma teologia política, no sentido estrito do termo, como a teologia da libertação pode ser chamada, entendeu? Também não pode ser chamada de uma teoecologia, né, que trata especificamente da questão ecológica, não pode. A ideia dela é justamente esses vários diálogos, essas várias conversas, e, na realidade, é o contexto quem vai determinar o que vai determinar o que, de fato, e qual olhar, de fato, é mais importante naquele momento, naquele lugar, naquela situação, né? Então, aí eu disse que tem um problema. O problema é, pelo fato delas terem nascido muito situadas, essa situação atual, que é uma situação drástica, né? Uma coisa que veio meio de forma apocalíptica mesmo para nós, assim, porque veio de modo drástico, pegou a gente de surpresa, parece que a história e tudo parece que estava chegando no desfecho, agora a gente parece que está acalmando um pouco mais o coração, né? Conforme a ciência vai nos alertando, nos mostrando, fazendo pesquisa, avançando, esclarecendo um pouco mais o cenário para a gente vai acalmando, às vezes desesperando, né? Mas pelo menos vai entendendo um pouco mais do contexto. Mas quando chegou como um discurso, uma voz assim de quase uma situação final derradeira para nós, entrando para dentro da história e todo mundo ia morrer agora, né? Então foi um desespero. Mas de qualquer maneira é um momento muito especial, porque fomos, como eu disse, fomos pegos de surpresa com essa situação toda. Por mais que a gente esperasse que uma hora aconteceria algo desse nível de gravidade, dado o tratamento que a gente vem dando à natureza de um modo geral, né, ao meio ambiente, outras coisas, por mais que tenhamos sido alertados acerca disso, ninguém, eu acho que entrou assim para o ano, na virada de 2020, ninguém comemorou o ano novo esperando que daí a um mês ou dois ia estar com essa bomba nas mãos, né? Nem passava pela cabeça que a gente ia estar literalmente confinado em casa daí 2 meses. Então... eu acho que pontua algumas coisas, né? Por exemplo, a Covid-19, né? Ela coloca, ou o Covid, eu vejo pessoas falando a Covid, ou o Covid, não sei qual é qualquer o coisa artigo serve aí. Mas vamos colocar, eu vou falar a Covid, porque eu já, na minha mente, já formatei a Covid. Então, assim, algumas coisas, eu acho que é interessante também colocar isso no debate, que ela veio trazer, assim, e recolocar nos seus devidos lugares. Então, por exemplo,
até a eleição do atual presidente, 2018, 2017 para cá, nós vivemos um período de refutação da ciência muito grande, né? Uhum. Aí você teve os terraplanistas dizendo que a Terra é plana, você tem gente refutando teorias científicas e colocando isso como se não tivesse validade nenhuma, chamando pesquisador de vagabundo, bolsista de vagabundo, etc. e tal. E com essa Covid, a gente está praticamente na mão dos cientistas, se não forem eles, porque a única coisa que tem para erradicar de fato, ou para dar um basta, são vacinas, né? São produções científicas. Então, em primeiro lugar, a gente está colocando a ciência de volta como protagonista para nos ajudar aí, ou pelo menos, não como protagonista, mas como grande aliada para nos ajudar a combater essa pandemia. Segundo, nós até então também, aí já não só de 2016, 2017 para cá, mas há um tempo, algumas décadas, nós vivíamos sobre essa religião chamada teologia da prosperidade, ou teologias da prosperidade, que estavam nesse triunfalismo, né? Você vai conseguir da cura, tal, e toda aquela coisa de um pensamento positivo e de uma questão de determinar e de uma questão de triunfalismo que agora o discurso não consegue dar conta, porque nem em igreja mais a gente pode ir, né? Nem em templo físico mais a gente pode frequentar. Então, diminui um pouco dessa arrogância, eu chamaria, da religião, né? Da religião e na vida das pessoas. Terceiro, um papel do Estado, né? Por exemplo, se viu que a iniciativa privada ela não consegue. O que a Covid vai mostrar? Você pode ter o melhor plano de saúde do mundo. Se tiver 10, 50 pessoas que estão também na sua categoria, elas tiverem plano de saúde, não vai ter UTI para todo mundo. Então também você não adianta ter dinheiro nesse momento. Então, quem que está, de outras maneiras, salvando também? É o público, é o Estado, é o SUS. Eu conversava com um amigo meu domingo, ele é do Equador, ele é de Guayaquil, e ele disse que lá não tem um sistema igual o SUS, por exemplo. Nós temos aqui o SUS e querem acabar com o SUS. Então, assim, algumas coisas voltam nos seus lugares. E aí, um outro ponto, que eu já passo, devolvo para a senhora, é o seguinte, o que as pessoas procuram hoje também, né? Porque, assim, aí não vou dizer a derrocada, porque acho que seria arrogância da minha parte falar isso, mas a limitação desse discurso triunfalista, ele se mostra muito claro agora. Então, para muita gente que tem o mínimo de senso, esse discurso já não cabe mais. E o que agora as pessoas procuram? Uma questão mais equilibrada. E eu diria até uma questão mais introspectiva para lidar com a coisa. Obviamente que você tem mesmo uma necessidade de extravasar aí alguma coisa da fé, etc e tal, mas também de você, por exemplo, nesse momento de quietude, você não tem como você reunir, você vai reunir virtualmente, tal, mas não tem como você estar ali dependendo daquela situação. E volta-se então lá na patrística, nos místicos, que pregavam aquela espiritualidade intimista, aquela espiritualidade mais introspectiva, ou seja, até a nossa própria teologia, elementos que eram desprezados por ela, estão agora sendo recolocados. É uma coisa louca. Porque, assim, igual a senhora disse aí mesmo, ninguém, a não ser Deus, obviamente, mas ninguém em sã consciência, quando você vai ali dobrar o joelho no final de ano, ou sei lá, vai passar, você vai pensar, projetar um 2020, ninguém, no mais pessimista, nem o Nietzsche, se estivesse vivo, pensaria assim, que algumas coisas seriam recolocadas, trazidas de volta ao debate, ou, por exemplo, essa espiritualidade mais introspectiva, e, por exemplo, o papel da ciência, a questão da academia, que estava sendo jogada, o Ministério da Educação jogando as traças, aí cortando bolsa, etc. e tal. Quer dizer, uma questão que agora foi recolocada. Então, aí, já te passo, agora mesmo, é o seguinte, a missão integral com a teologia da libertação e outras teologias contextuais tem nesse momento que papel? Elas têm um novo elemento que mistura coisas antigas, que estavam às vezes até esquecidas, para também fazer, né, pensar o seu fazer teológico, né? Eu lembro de Jesus falando, né, em Mateus, ele cita uma parábola, ele fala assim, o reino de Deus é como um baú, que você tira coisas novas e velhas. E eu vejo que nesse tempo está sendo mais ou menos assim.
tem coisas novas, mas também tem coisas, entre aspas, velhas, né? Eu fiz o mesmo jogo que você, desligar o microfone, tá? Por isso que demorou um pouquinho. Você tem razão. Agora, eu percebo que o seu olhar é sempre um pouco mais um olhar político, porque você é um teólogo político, né? Um teólogo que faz teologia política, é nesse sentido que é teólogo político, né? Então, o seu olhar, ele é muito dessa maneira, é o teu óculos, né? Mas é bastante interessante ver isso mesmo, né? O papel da ciência que você colocou. Mas, por outro lado, é um tempo que também desafia a ciência, tem esse outro lado também. É uma situação que desafia a própria ciência, porque nós sabemos que durante esse período aí de modernidade, em que surgiram as ciências, elas arrogaram também muitas coisas para si, né? Então, de serem suficientes, muito suficientes para a explicação da própria realidade, até hoje não estava conseguindo superar esse ranço ainda moderno, na verdade, né? Então, esses tempos estão expondo também as ciências, por mais que haja dificuldade da pesquisa, como a gente está vendo no nosso cenário brasileiro, isso é verdadeiro, né? Ainda mais nesse último governo, um cerceamento da ciência, uma limitação da pesquisa, falta de investimento e cada vez cortando mais, e isso é muito verdadeiro, ainda que esteja acontecendo isso, por outro lado, olhando do outro lado da moeda, é um tempo que coloca para a ciência os seus limites, né? Que mostra para ela os seus limites, né? Como um vírus que nem ser vivo consegue colocar em risco praticamente a humanidade com tudo que já foi feito, porque nós investimos pouco, mas Europa, Estados Unidos investem muito em ciência, né? E sempre investiram muito, e com toda a pesquisa realizada, estão lá apanhando dessa coisinha microscópica, estão levando uma surra, né? Então, expõe também os limites da ciência. É muito interessante isso. Coloca, evidencia também os limites da academia, porque a academia, ainda que esteja sofrendo hoje no Brasil, nas mãos também desse governo atual, e isso é verdadeiro, né? Não é um governo que favorece pesquisa, pensamento, estudo, conhecimento, nada disso. A gente sabe disso, não é segredo para ninguém, né? Ao contrário, ele vai na contramão de tudo isso, né? E certamente é por não ter mesmo nada disso que vai na contramão. É quase um jogo assim, né? Não tem, não favorece porque não sabe valorizar. Fica esse jogo assim, meio circular. Por outro lado, a gente sabe também que a academia é muito arrogante por si só, né? Inclusive no Brasil, né? Se achando muito suficiente. E essa situação toda, e não só para responder as questões e as perguntas, interrogações de ordem biológica da coisa, mas até mesmo em relação aos outros problemas envolvidos, porque a pandemia não coloca para a gente só um problema biológico, né, de adoecimento do corpo, mas coloca também um problema para a gente em nível mental, de adoecimento da mente, social, no sentido assim, do que virou as nossas sociedades. Olha só o que a gente está vendo, parece que está tudo doido, parece a profecia do Raul Seixas, né? Tá todo mundo louco. É isso que a gente está vendo. Se abre o jornal, essa ideia, né, da profecia do cara lá, tá todo mundo louco. Um defendendo e param, de repente importa-se, busca se importar, aparelhos de saúde, e gente bloqueia de lá e bloqueia daqui, e gente sai na rua sob risco de pegar doença, tá uma coisa doida, né? E não é só a nossa sociedade. Pelo que a gente está percebendo,
são as várias sociedades no mundo que estão sendo afetadas, né? Quanto mais afetada, parece que o vírus não atinge só o pulmão, não, parece que atinge aqui a cabeça também, né? E deixa todo mundo muito confuso. E aí seriam as ciências sociais, as ciências políticas, entender esses comportamentos políticos envolvidos. Eu acho que a única que está, assim, mais ou menos, não é agradecendo, mas pelo menos lançando um olhar um pouco diferente, dia, né? Porque está vendo as cidades, a terra, de repente tem um descanso, né? Por conta, os animais voltando até para os asfaltos, porque as ruas estão vazias, né? Então, isso também está acontecendo, é interessante. Passarinho voltando para as árvores. Um ano sabático forçado, né, da Terra, né? Exatamente. Então. Mas a senhora acha que esse momento também, teologicamente falando, ele é um momento propício para nós pensarmos uma teologia mais espiritual e uma espiritualidade mais teológica? Assim, Então, fazer esse equilíbrio, né? Porque assim, a gente geralmente tem esse descompasso, né? Porque a teologia, às vezes, ela é muito acadêmica e pouco espiritual, que eu acho que também é um outro extremo. Mas, às vezes, a espiritualidade, ela não é muito teológica também. Assim, quando eu falo teológica, eu não me refiro ao fazer teológico acadêmico, mas é o mínimo ali de coerência, né? Para não ficar uma questão somente de cunho psicológico, histérico, né? Que não tem, assim, conexão nenhuma com a realidade, né? Eu já fui, por exemplo, em reuniões de igreja que as manifestações ali era coisa de catarse mesmo, de parecer que estava todo mundo num momento em transe, assim, e você vê que não tinha muita conexão com o tema proposto na escritura, com uma coisa assim mais bíblica, né? Porque também não advogo em favor de uma questão totalmente racional ali, fechada. Eu acho que tem que ter até mesmo essa questão do brasileiro, da vazão à corporeidade, aquela coisa toda e tal. Mas também a histeria em excesso também eu acho, e alguns apelos eu acho também muito fora da realidade, né? Então, você acha que é um momento também que é propício para se surgir uma teologia mais espiritual e uma espiritualidade mais teológica, e diante dessa proposta da missão integral, pegar essa questão holística do ser humano integral, etc. Então, eu penso que a teologia nossa, como as ciências, como a academia, ela traz muito esse ranço moderno aí, né? E realmente descompassado. Tenho certeza que, da mesma maneira como você participou de reuniões, né, com esse envolvimento emocional todo, você também deve ter participado de reuniões de igreja e de teologia, de fé, que pareciam provavelmente verdadeiras aulas de sistemática no modelo antigo, né? Tamanha a ênfase especulativa, racionalista, aquela coisa toda. Então, as duas coisas são verdadeiras, né? Esses dois polos. E isso precisa ser resolvido. E a maneira é uma abordagem também mais holística e mais integral, com certeza. Mas até então nós estávamos ainda tentando superar essa coisa moderna que ficou na gente. O pessoal fala aí de pós-modernidade, modernidade tardia, essas classificações, essas coisas todas que colocam, mas parece que a gente ainda não tinha saído muito, né, de um tempo que era muito frio, muito estéril na teologia, né, em relação à questão da espiritualidade. Mas eu acho que isso que está acontecendo vai fazer uma virada em várias áreas, entende? Eu acho que vai ser uma virada de paradigma. A gente não tem condição, não tem como a gente continuar do mesmo jeito, ao menos um pouco, mesmo aquelas pessoas mais resistentes à pandemia, até mesmo para manifestar sua resistência, tem que minimamente pensar a respeito do assunto, do que está acontecendo, para fins de tomar aqueles posicionamentos. E isso gera alguma mudança. Então, a gente não vai ser. O que todo mundo está falando, eu acredito que vai ser verdadeiro. Não tem como o mundo ser mais o mesmo,
não da forma como vinha sendo depois que passar isso. É óbvio que isso não vai acontecer de imediato, acabando, encerrando devagar as quarentenas, os distanciamentos, não é que a gente vai sair do outro lado completamente mudado já. Mas acho que depois que a gente vê que sobreviveu, né, que está vivo, sabe aquela experiência de quem passou pelo Covid, toda vez que você vê lá uma reportagem, a pessoa fala assim, eu sobrevivi, agora tudo mais é de menos, né? Eu saí do outro lado do túnel. Então, depois que isso passar, eu penso que começam, então, de fato, as reflexões mais sérias, mais profundas sobre o que a gente vivenciou, né? Então, vai ser quase que um sentimento de todo mundo de ter sobrevivido a algo grave, a algo sério, que colocou em risco não somente a vida, a minha vida, mas colocou a sua também, da sua família. Tanto é que você está aí guardado na sua casa, se protegendo e protegendo a sua família, porque você se sente ameaçado. E sabe que se não fizer isso, você corre o risco de ser tão afetado quanto aquelas pessoas que estão nos hospitais, né? Ou seja, só esse sentimento já vai te fazer outro, entende? Como aquelas pessoas que passam por situações de doenças graves e depois olham a vida de outra perspectiva. Todos nós estamos passando por isso agora. Aqui em casa nós tivemos os sintomas, né, do Covid. E foi, assim, uma experiência muito ruim, porque você começa a ter dores, começa a ter dificuldade para respirar, e você não sabe se no meio da noite você vai ter que sair para ir para um hospital, e se for, se você vai ser atendido ou não. É uma sensação muito ruim, entende? Principalmente à noite, que fica pior o quadro, né? À noite todo fantasma aparece, então à noite fica pior o quadro, e a falta de ar piora, né? E você fica pensando, será que eu vou conseguir dormir direitinho a noite toda, ou ela vai agravar de tal modo que eu vou ter que sair no meio da noite correndo para um pronto-socorro? Se eu fizer isso, será que vão me atender? Será que vou ter atendimento? É uma situação, na cabeça da gente, é uma situação séria, né? Elissa teve isso, então eu ficava daqui preocupada. E quando chegava de manhã, a primeira coisa que eu olhava no celular era para ver se tinha uma mensagem dela. Porque significa que nos dias que ela ficou mais ruim, com falta de ar, significa que ela passou a noite toda e estava bem de manhã. O medo maior é a noite, né? Então, a gente é tomado por esses sentimentos, entende? Não tem como não ser transformado e olhar a vida de outra perspectiva depois de passar por isso. E não é só nós, é você que está passando por isso, e as muitas, né, pessoas e famílias no mundo. Então, isso tem que mexer com a nossa espiritualidade, né? Ver Deus de outra forma, ver a vida de outra maneira, ver as nossas relações agora integrando, né, as nossas relações diversas, seja com o mundo, enquanto sociedade, enquanto sistema, enquanto estrutura, seja com o meio ambiente, enquanto vida, natureza, seja as outras pessoas, né, parentes que estão compartilhando com a gente, família que compartilha com a gente a casa, a gente está tendo que rever essas relações porque estamos juntos agora 24 horas, né? Então temos que ver essas relações, se a gente aguenta um ao outro, e se não aguenta, onde é que não aguenta para poder começar a corrigir essas coisas? Não é fácil ficar 24 horas todo mundo junto. Então, até por isso aumenta as violências, né, diversas dentro do lar, porque todo mundo confinado na casa. Conforme a discussão que tivemos na FTL, vai mexer com a nossa relação com a casa, né? Porque agora a casa está sendo uma experiência diferente, obrigatória. Nós estamos presos, a gente sempre ficou com aquela vontade de vir para casa. Trabalha, trabalha e quer vir para casa. Agora não podemos sair da casa, inverteu.
Então, qual que vai ser a nossa relação com a casa a partir de agora, né? A partir dessa epidemia. Quer dizer, muitas coisas vão mexer com a gente. E eu espero, sinceramente, que isso tudo afete a nossa espiritualidade de forma a gente pensar tudo isso no conjunto da nossa relação com Deus e da nossa relação com o próximo e com os outros, porque mexeu com tudo isso, né? Como é que eu me envolvo com os números? As pessoas, tem gente que fala assim, eu não quero ver os números de quem morreu, nem de quem foi infectado. Mas espera aí, essa é a minha realidade agora, né? Eu preciso me envolver com pessoas que estão sofrendo também, né? Seja através da oração, seja no mínimo, eu me sensibilizando pelas histórias delas, né? Me sentindo tão humano quanto ela e suscetível ao mesmo problema que afetou. Bem por aí. A senhora me ouve? Acho que caiu. Caiu para a professora. A senhora me ouve, professora? Alô? Vamos aguardar um tempinho, ver se ela. Dessa vez não foi a minha internet que caiu, viu, pessoal? Todo dia cai a minha. Eu acho que foi a dela que caiu, mas ela estava falando sobre essa questão da espiritualidade, né? E da relação nossa nova com a Terra, né? E aí, a senhora voltou. Caiu, né? Aí. Foi aqui? Foi aí. Para mim tá tudo tranquilo. A senhora congelou a imagem aqui e caiu aí para. Caiu daí a internet. Mas a senhora estava falando Mas sobre a questão da voltou, né? espiritualidade, né? Voltou. Isso, eu só queria completar, assim, dizendo que a missão integral, ela só vai dar conta, de fato, sendo sincera, né? Bastante sincera em relação a isso, ela só vai dar conta de corresponder a esse momento se ela corresponder à própria natureza dela como teologia contextual e a da libertação do mesmo jeito. Se não quiserem ficar dando resposta antiga para problema novo, entendeu? Se ela congelar aquelas respostas que deu no passado e, de certa forma, universalizar, que é a tendência da teologia de um modo geral, por mais que ela tente um método novo, ela tende a fazer isso, criar respostas definitivas, universais e responder a todas as situações a partir disso. Então, a teologia da libertação, por exemplo, que olha a realidade a partir do oprimido, do opressor, aquelas coisas todas. Mas, de repente, esse tempo está pedindo um olhar novo dela, ainda que seja por esse viés mais sociopolítico, mas está pedindo um olhar novo. Agora, nós não estamos falando só de uma América Latina que sofre processos de dominação, ainda que isso afete a nossa experiência com o Covid. Mas o problema que estamos passando é de ordem global e é de ordem humano, né? Então, precisamos olhar de novo para o contexto e tentar entender esse contexto para construir respostas novas e diferentes, que realmente sejam relevantes. E a missão integral da mesma maneira, porque senão, agora é um tempo que vai colocar na parede, né, a proposta delas. Se elas não derem conta de corresponder a esse tempo, elas vão se mostrar como teologias daquele tempo, muito situadas e que depois daquilo lá caducaram. Entendeu? Porque esse tempo está pedindo respostas novas, porque é um contexto novo. Então, pede respostas novas. E que as teologias contextuais, por questão metodológica, teriam condições de tratar, de responder, né, e de buscar correspondência, mas isso vai depender, né, das conversas do pessoal por aí, né, não ficar, como eu disse, dando resposta velha para problema novo. Às vezes eu vejo assim também esse rigor metodológico
e assim, digamos assim, devoção a um determinado método, né? Igual, por exemplo, você vê muito na teologia da libertação, tem gente que não abre mão do marxismo como um instrumental de mediação De análise socioanalítica, né? da realidade, E né? não abre, por exemplo, para, sei lá, para um pós-estruturalismo que seja, para uma teologia pós-colonial, para uma outra qualquer, aí um Homi Bhabha, sei lá, tem gente que não gosta, né? Até, ou uma teologia queer, que seja, da Judith Butler, alguma coisa nesse sentido. Tem gente que não, ainda assim reluta, né? Quer ficar naquelas categorias antigas. E então, nesse sentido, a gente, aquilo que a senhora falou, né? Bem colocou, quer responder problema novo usando o método do século XX, né? Eu estava lendo um artigo hoje, ontem, do professor Cláudio Ribeiro, e ele falava, né? Tem gente que age, está escrito no artigo, né? Age como se o mundo ainda tivesse dividido entre União Soviética e as nações capitalistas, né? E que o muro de Berlim não tivesse caído. Então, quer dizer, está ali preso naquela briga da Guerra Fria até hoje, né? E na teologia também, isso é muito. Também parece isso muito assim, a fidelidade, né? A minha primeira experiência com a academia, a nível de pós-graduação, eu levei um susto, assim, né? Porque eu vim do ambiente da igreja, né? E eu frequentei a academia, mas numa perspectiva da igreja. Eu estava na academia fazendo teologia e tal, mas a minha cabeça não era uma cabeça muito acadêmica. Eu era um seminarista e tal, mas para mim aquele mundo era um mundo muito alheio, que não dava muito valor. Eu tive alguma outra inserção, mas não era ali, não estava dedicado. Então, quando eu fui fazer o mestrado, e aí sim que eu me emergi mesmo, de fato, na academia e tal. E aí que eu cheguei ali e tal, fui para ver. E o que eu vi foi quase uma reprodução de igrejas. E eu achei aquilo muito estranho. Porque assim como tem as igrejas, que tem a igreja presbiteriana, que ela é Calvino, que fica ali o Calvino, 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 a igreja metodista, que é o Wesley, 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 é pentecostal, pentecostal, pentecostal. Aí eu vi várias igrejas, né? Eu vi lá a igreja do Kant, a igreja do Rousseau, a igreja do Marx, a igreja do Nietzsche, e assim, e as pessoas assim falavam, né? Aí você citava, por exemplo, Marx, aí a pessoa, não, você não está sabendo ler Marx, porque Marx, aí assim, defendia aquela interpretação ortodoxa, sabe? E eu vejo isso muito na teologia também, né? Aí, por exemplo, você faz uma crítica, por exemplo, mas o Gustavo Gutierrez, sabe? Não, mas você não está sabendo ler o Gustavo Gutierrez, você não está sabendo ler o Leonardo Boff, né? Tem muito disso também, né? Uhum. Tem sim. Essa questão do método é até um entendimento meio equivocado a respeito do próprio método, porque a forma como ele foi, como é que eu digo, realizado, ele permite isso. O problema é que, principalmente na missão integral, o problema é que a gente se ocupa muito pouco dele, né? Então, principalmente na forma dele do círculo hermenêutico, ele exige que o contexto seja constantemente revisitado a fim de que possamos construir, vamos dizer assim, novas respostas, porque parte-se da ideia que o contexto é dinâmico, o contexto muda, e de fato, às vezes drasticamente, como a gente está vendo, né? E muito rapidamente, ele muda. E então, para isso, metodologicamente, a teologia latino-americana ela tinha que estar o tempo todo revisitando, né, analisando constantemente o contexto e as suas mudanças, para que ela pudesse ser relevante para o contexto. Ela não é teologia de postulados, né, de construção de postulados. Teologia latino-americana, qualquer teologia contextual, não é isso, essa não é a proposta dela, né? A proposta dela é estar sempre olhando para a vida em como ela está acontecendo no mundo e, de alguma maneira, lendo e pensando a fé a partir dessa vida em função da vida. Né? Se quiser fazer por um olhar mais político, como a TDL o faz,
é sempre importante que esteja completamente sintonizado no contexto também, não dispensa isso. E no caso da missão integral, mais ainda, porque tem que ficar ouvindo as várias vozes que estão tentando explicar esse contexto, seja lá do cientista que recebeu o Nobel, não sei das quantas, seja da senhorinha que está lá também tentando explicar o que ela está vendo e como que ela está experienciando o mundo, a vida, tudo isso faz parte. Missão integral tem essa responsabilidade de olhar e de ouvir, né, olhar para os diversos lugares e ouvir as diversas vozes que, de alguma maneira, estão lançando luzes sobre a realidade e sobre a nossa experiência humana, individual, coletiva, de vida no mundo. Ela tem essa responsabilidade, né, porque senão ela, como eu disse, ela caduca nela mesma, né, ela se prende num tempo histórico e fica lá. Então, é oportunidade agora para a teologia, como saber da fé, né? Pensando nessa definição anselmiana aí, mostrar sua relevância, sua importância, se refazer. E não falta live para isso. Eu estou falando aqui e não abri o microfone. Muito bom, gostei bastante desse diálogo, é muito, muito produtivo, muito rico, mas eu pedia para a senhora fazer algumas considerações finais, porque é o seguinte, eu tenho algumas experiências, lives assim, até 50 minutos, o pessoal assiste legal. Passou de 50, a galera Aí não já assiste, enche as né? paciências. E também porque assim, a concorrência está muito grande, né? É muita gente fazendo, né? É igual o Uber, né? Tem muita gente trabalhando de Uber. Né? Então, aí, às vezes, eu tava desempregado um tempo desse, falei, será que eu vou trabalhar de Uber? Mas tem mais de 1000 Uber aqui na minha cidade, em uma cidade pequena. Então, não tem como, né? Eu falo para as pessoas, né? Eu falei assim, pô, o brasileiro, ele não tem muita criatividade, às vezes, né? Então, eu estava desempregado um tempo desse. Então, eu falei assim, pô, vou vender comida na rua. Quando eu saía para vender, eu parecia que toda a cidade estava vendendo também comida na rua. Era bolo de pote, era salgado, era geladão gourmet, salada de fruta, tinha de tudo. Aí eu falei, será que eu vou trabalhar de Uber? Aí eu fui, só cadastrado tinha mais de 1000. Falei, meu Deus. E por aí vai, né? Eu vou fazer live, eu vou viver de YouTube. Aí você vê, cada lugar que você vai, já tá a concorrência, já tá inchada, né? Mas eu agradeço a senhora essa disponibilidade, né? Ter aberto aí um tempo, um espaço nas suas atividades e tal, para estar conversando aqui comigo. Eu vou depois encerrar essa live, ela vai ser replicada, acredito que vai ter um alcance significativo, né? Agradeço mais uma vez. E pedir para a senhora fazer algumas considerações, um fechamento, assim, né? Para a gente, né, encerrar, porque achei que foi muito bom mesmo, muito produtivo. E agradeço mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço, Luiz. É sempre bom conversar com gente que pensa, né? Que usa bem a inteligência. É sempre bom, né? Sempre faz bem para a gente. É um diálogo. E eu só, de alguma maneira, peço, né, para aqueles que se afirmam cristãos, que se autocompreendem cristãos e agem assim no mundo, né, que sejam pessoas criteriosas, críticas não no sentido negativo, mas no sentido de não acolher tudo que vem, de cumprir um papel missional no mundo. Todo cristão é chamado a ser missionário no mundo, só que a gente não faz missão servindo de papagaio para nada. A missão exige pensamento, exige inteligência, para que a gente não cumpra uma missão ao avesso, ao inverso, entende? Às vezes a gente assume como missão coisa que não tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Para a gente poder ter esse discernimento, o discernimento, ele é crítica, né? A melhor definição de discernimento é crítica, tá certo? É busca de entendimento para que a gente possa realizar uma missão
em correspondência um pouco mais verdadeira ou próxima do Evangelho de Jesus Cristo, né? E não fazer uma missão anticristã, né? Corremos o risco, se não houver entendimento do que é a missão da igreja, do que é a igreja, e de qual o nosso papel no mundo, usando o nome de missão integral, usando o nome teologia latino-americana, isso depende, é do gosto de cada um aí, dos estudos de cada um. Importante é saber que temos uma missão no mundo e ela exige consciência, porque senão podemos fazer um antisserviço para o reino, né? Só essa observação, tá bom? Tá bom, professora, muito obrigado, né? Já estamos caminhando para o final de semana, né? Quinta-feira já considero final de semana. Aqui no Rio de Janeiro, feriado amanhã, dia de São Jorge, né? Aqui o Rio de Janeiro dia de São Jorge aqui é feriado, né? Dia 23 de abril, né? Porque o Rio de Janeiro ele tem essa efervescência cultural muito grande ligado a essa questão tanto do catolicismo, né? Quanto às religiões de matriz afro e o brasileiras. O São Jorge ele é um santo muito cultuado aqui, um orixá muito cultuado aqui nos terreiros de candomblé do Rio de Janeiro, né? Aí então, é considerado feriado. Feriado. Na capital é feriado e no estado há pontos facultativos, algumas prefeituras dão um ponto facultativo. Mas no geral as pessoas aderem, né? Tem uma tradicional... Tem uma aqui no meu bairro, inclusive, tem uma tradicional feijoada de São Jorge, todo dia 23 de abril, né? Amanhã, certamente não vai ter, por causa da questão da pandemia e tal, mas ela é muito ligada à Igreja Católica, inclusive, todo ano o padre vai lá, dá uma bênção lá e tal. Eu tô querendo chamar o padre para fazer uma live comigo aqui, que eu conheço ele, Chama né? assim. A gente... mas só que ele tá meio como é que eu vou dizer assim, reticente, não em relação a mim, né, mas eu acho que algumas questões ele passa aí de cunho pessoal que eu não sei se eu posso falar, né, embora eu não esteja mencionando o nome desse padre, mas é uma questão assim que a gente se conhece por conta da questão política aqui da cidade, né, que também é uma pessoa ligada a partidos de esquerda, né, e me parece assim que algumas pessoas da igreja, não sei se fizeram denúncia, alguma coisa nesse sentido, e aí ele está meio assim para não se expor mais, né? Porque ele, nas homilias dele, ele prega contra o governo e diz que um cristão não pode apoiar um projeto de tortura e uma necropolítica, como alguns têm feito. Então a gente já teve movimentos aqui da cidade, né, mas movimentos políticos, né? Nada relacionado à religião, né? E a gente vai exercitando nosso ecumenismo, né? Então a gente vai dialogando em várias frentes, né? Mas eu espero fazer uma live com ele, né? Porque é uma pessoa muito bacana e ele tem uma visão muito também parecida, né? Com a nossa, né? Também adepto da teologia da libertação, como na sua reflexão. Então, provavelmente, com esse histórico, provavelmente. Já é 90% do caminho, né? Então, aí é só, não tem muito, né? Já se identifica os autores, o diálogo, tudo, né? Mas, assim, aqui é uma cidade de interior, né? Aqui é uma cidade de interior, né? Uma pessoa que eu conheci aqui, vou gastar esses minutos aqui para falar disso, né? Eu fiz uma fala, ano passado, fui convidado pelo Partido dos Trabalhadores a fazer uma fala na Câmara Municipal da cidade aqui, sobre a questão protestante e os direitos humanos. E aí estava lá, inclusive, um ateu, que eu fiz amizade com ele. E esse ateu, ele assim, a gente tem um diálogo assim permanente e tal. Inclusive, também gostaria de chamá-lo um dia para uma live aqui também. E ele me disse que a base do presidente é Resende, a base eleitoral dele. Porque ele formou aqui na MAN e tal, e assim é uma cidade que você vê assim que é um pensamento muito conservador, né?
Então, por exemplo, aqui na minha cidade teve carreata, uma cidade pequena, teve carreata de pessoas, funcionários, empregados do comércio, pedindo a reabertura do comércio. Inclusive foram até a frente da casa do prefeito da cidade, fizeram buzinaço lá, pedindo para reabrir o comércio, porque eles querem trabalhar, né? E depois disso foram uma afiliada da TV Rio Sul, da Globo, né, que se chama TV Rio Sul aqui, e disseram palavras de ordem do tipo Globo lixo, Globo comunista, coisas desse tipo. Por mais engraçado que possa parecer, isso ocorreu. Que triste, e agora, né? no dia... assim, você tem que ser rico, aquele agora, rir para não chorar. E agora, no dia domingo agora, teve uma manifestação em frente à Academia Militar das Agulhas Negras, o pessoal pedindo o AI-5. É um pessoal que não tem a menor noção, Querendo... às vezes, do que está falando, né? Eu sempre... muitos têm. Tem lá os manipuladores. Mas muito do povo não tem noção mesmo da proporção e da gravidade do que está falando. A Maria Lúcia Aranha, você já deve ter lido naquele livro Filosofando, da filosofia, dela, né? alguma coisa assim. Acho que é lá mesmo, que ela tem um texto sobre autoritarismo, e ela tem uma falazinha lá, né, dizendo que eu sempre achei muito interessante isso, dizendo que o um sozinho, ele é só um, mas se você colocar um zero atrás dele, ele ganha força, porque aí ele já não é mais um, é 10. Se você colocar um outro zero, vira 100. Então, ela fala, o 1 é forte na medida de zeros que tem atrás, né? Então, é bem isso mesmo, a questão do autoritarismo. Assim, questões assim engraçadas, né? Por exemplo, teve uma manifestação antes aqui, não sei se foi ano passado, agora não me lembro se foi esse ano, que estava assim, foi esse ano, agora não lembro qual mês. E estava lá, e eu até compartilhei no meu Face, estava assim, pelo fim do parlamentarismo no Brasil, fora Rodrigo Maia. Aí a de domingo foi falado assim: você quer os militares de volta no poder? Ele falou: não, eu quero o AI-5, não quero que os militares estejam de volta no poder, eu quero o AI-5. Então, por aí você já vê, né? O nível da por aí você já ignorância, vê né? Não, como a senhora disse, não é todo mundo que tem ali uns 2 ou 3 que sabem muito bem o que estão pedindo, Com muito bem o que estão certeza. fazendo. Mas a maioria não tem noção, sabe? Eu tenho pessoas massa ligadas de manobra, a mim, né? Como dizem. Eu tenho pessoas ligadas a mim, que eu não posso dar muita assim, pista de quem é, mas, por exemplo, assim, que trabalhava num setor, aí teve uma crise mundial do capitalismo, e na ocasião que essa pessoa estava empregada, alguém de onde ela trabalhava falou assim: ó, isso aqui foi culpa da Dilma, do PT, que você foi mandado embora. Desde então, essa pessoa passou a ter ranço do PT porque ela foi mandada embora do seu emprego. Então, assim, aí as pessoas, elas sabe, uma questão assim que eu às vezes costumo pensar, né? A pessoa está revoltada, às vezes, e ela precisa descontar a raiva dela em alguém. Alguém fala assim, foi aquele fulano ali, né? E aí a pessoa vai lá e mata o fulano. Tem um filme que fala sobre isso, né? Eu não lembro o nome do filme, mas eu lembro que é com Nicolas Cage. E aí ele tem um código que as pessoas dão um para o outro, fala assim: o coelho branco salta. E aí eles inventam uma história e um vai matando o outro, vai perseguindo o outro, mas assim, é totalmente manipulado, né? Então, por exemplo, as pessoas criam elas estão com raiva de uma situação e elas têm que criar um monstro para você destruir, né? Que foi culpado daquela situação, né? Então, é isso. E aí, talvez quem possa explicar isso melhor para a gente é o Paulo Freire, né? Que é a ideia do oprimido, né? Né? O caminho é se trabalhar consciências, não adianta. Não adianta, só o desenvolvimento de novas consciências liberta, né? E faz com que as pessoas precisam entender o que elas estão fazendo, no que estão envolvidas, né?
Mas isso é um processo longo, é um processo educativo, pedagógico, que ele propôs. Para ele, isso só era possível por meio da educação. E eu também não É uma conheço outro educação, de caminho. fato, curadora. Né? É, Uma educação, às vezes, mas é também curadora, né? Porque, assim, a gente fala assim, uma educação libertadora, que a gente fala, nós falamos de uma maneira geral. Mas eu acrescento assim, não basta somente libertar, ela tem que também ser curadora dos traumas da nossa alma, porque senão a gente vai incorrer naquele erro de hospedar o opressor dentro do oprimido. Isso só muda a chave, né? exato. Isso aconteceu em vários lugares, né? Igual, por exemplo, você pega a Revolução Russa, por exemplo, aconteceu isso. Né? O que virou o Estado Soviético? O Estado Soviético virou o oprimido no lugar na mesma chave do opressor. Tanto é que tem pessoas que estudam a Revolução Russa dentro do imperialismo russo. Teve a dinastia Romanov, que termina lá, e começa a dinastia dos bolcheviques. Por quê? Porque o que muda? Tirou a população, mas mudou o quê? O autoritarismo, a truculência, né? O despotismo, enfim. E aí a gente pega situações de pessoas, até da nossa própria, né? Do nosso próprio meio, nosso meio religioso, evangélico, você vê isso. O fulano de tal era um pobre de um seminarista, era um pobre de um pastorzinho de periferia. Pô, ele comia pão com ovo, comia pão com mortadela, não, tamo junto. Aí o cara assume a central de não sei da onde. Pô, nem te conhece mais. Entendeu? E nega Tiago aquele que passado. Fala isso, né? Tiago, lá do livro de Tiago, que fala acerca disso, que se o pobre, por acaso, ascender uma posição melhor, que ele permaneça humilde. Então, ele tanto chama a atenção do rico, não se encoste na sua riqueza, mas seja humilde. E o pobre que alcançar uma situação melhor, tente para continuar humilde. Desde lá, já vinha sinalizando essa situação que talvez a teologia da libertação não tenha olhado com a devida atenção, né? Nessa situação entre oprimido e opressor. Essa é uma crítica, né? Que ela mesma se fez internamente e a ausência do tratamento da espiritualidade nessas análises aí de contexto e teológica, né? Em vista disso, que é o que você está levantando também, né? Ela se prende muito no macro, né? E dentro dessa questão do macro, ela esquece aquelas, como diz Foucault, né, as microfísicas do poder, né, as relações pequenas. Né? Porque assim, o pobre, igual, por exemplo, assim, a idealização do pobre, né? Então, o pobre tá, não sei o quê. Mas o pobre chega em casa bêbado e espanca a mulher, e aí? Pois é. Entendeu? E aí, quem que dá conta dessa discussão? Porque assim, aí você fala assim, e aí um pouco do erro também de se levar o marxismo à última consequência, porque o marxismo ele também tem uma lacuna muito grande, que é a lacuna da subjetividade, da produção de subjetividade e a lacuna existencial. Não que o marxismo, não que Marx não seja capaz ou não tenha sido capaz de produzir isso, mas Marx, como disse, ele está dentro de um contexto, ele está lendo uma Alemanha, uma Inglaterra ali, né, do seu tempo, está fazendo uma crítica ao sistema, e naquele tempo não se tinha também assim tempo de ficar pensando, e até a mentalidade da época não permitia isso, esses estudos mais direcionados, mas pouco ele dedica à questão antropológica, e essa é a lacuna que Marx, que foi a falha do Marx na minha visão. Porque se ele trata isso bem numa lacuna antropológica, alguns erros que, por exemplo, a Rússia cometeu não seriam cometidos. Como, por exemplo, a supressão da religião. Né? Eu tenho um livro aqui, não sei se você conhece o autor, chama Fábio Régio Bento. Ele escreve um livro sobre o Frei Beto, o socialismo não ateísta de Frei Beto. Alguma coisa assim. E é o socialismo não ateísta de Frei Beto. E ele faz um estudo direcionado ao marxismo, e ele diz o seguinte: Marx nunca advogou em favor do ateísmo. Quem que faz isso, incorpora isso no marxismo? É o Lenin, porque ele tinha uma questão pessoal com a religião, ele incorpora isso, e isso passa a ser repetido como um catecismo, até chegar em Gramsci, que Gramsci quebra
essa linha e vai dizer, não, a religião, ela também está na disputa cultural, ela também é formativa, ela também organiza a sociedade. Então, a religião também precisa ser contemplada. Então, os intelectuais orgânicos, eles estão em todos os lugares, inclusive na religião. Né? Então, você não pode desprezar. Né? E aí, eu conheci o padre Dimitrios, de São Paulo, ele disse, falou assim, engraçado, fazendo uma crítica à Revolução Russa, falou, engraçado, ele é da Igreja Ortodoxa. Ele falou, engraçado, tanto tempo de comunismo na Rússia, não era para ter acabado o sentimento religioso nas pessoas, se o materialismo fosse tão bom assim. Ele falou assim, nunca a Igreja Ortodoxa cresceu tanto. Cresceu 2.000%, eu acho. Uma coisa assim, estrondoso o número. Por quê? Porque as pessoas, como diz Frei Beto num livro dele, que depois que ele volta da União Soviética, ele escreve um livro chamado Fome de Pão, Fome de Beleza, que é justamente isso, a necessidade existencial nossa. Porque o materialismo não dá conta, isso aí já é batido. Tanto é que vem a escola de Frankfurt, a galera que trabalha nessa crítica desse estruturalismo total que o marxismo fez e trabalha essa linha, que é uma linha também que a senhora chama atenção, como a gente estava falando. As questões políticas, a gente foca, mas e o existencial, e o pessoal, e o subjetivo? Também tem que ser produzido, porque senão, né, como diz o pessoal, senão o pessoal pira. Entendeu? Senão o povo talvez pira. Talvez não, com certeza. Faltou na teologia da libertação um maior esclarecimento dessa relação com o marxismo, já que esse era um ponto nevrálgico nela, né? E que levou, inclusive, a muitos problemas. Talvez isso deveria ter sido assim, mais bem trabalhado e mais bem exposto, né? Mais bem pensado, porque aí as pessoas fazem teologia e soltam as coisas por aí, e muitos não se dão ao trabalho de compreender mesmo as questões, eu chamo até epistemológicas, envolvidas, e vai abraçando de qualquer maneira. É igual o movimento de missão integral. Se eu falar muito a respeito disso, ela é quase uma teologia das relações. Só que das relações, seja com a natureza, seja com todo mundo, com a vida. Só que a maior parte das pessoas que tratam disso não param para tratar, para abordar a complexidade das relações humanas, sejam horizontais, verticais, nos níveis em que ela dá. Como é que você pode tratar, então, de integralidade sem tratar da complexidade? As relações humanas não são simples, né? A relação com o nosso filho, com o seu filho aí, novinho, não é simples, você vê tanta coisa ali no meio, né? E muita coisa que você não dá conta de resolver por não compreender claramente, e que sabe que vai carregar lá na adolescência, essas coisas vão aparecer de novo, na juventude, ele vai estar com 70 anos e vai estar falando de coisa lá da infância que ficou mal resolvido, você pode ter certeza disso, viu? Mas é porque as relações não são fáceis. Como é que você trata de missão integral, que aborda as diversas relações que nós temos no mundo e com o mundo, sem chamar a atenção para a complexidade delas, né? Então, as teologias, de um modo geral, e até mesmo as teologias latino-americanas, elas têm lá várias limitações, né? E que complicam o modo mesmo delas se fazerem, né? Uma vez eu sempre tive esse viés, assim, mais da problematização e tal, da política, da praxis e tal. Eu lembro uma vez que acho que estava no último ano de teologia, se não me engano, ou era terceiro ano, era o terceiro ou último ano. E aí estava numa aula de Bíblia, né, o professor de Bíblia, Novo Testamento e tal, e ele falando sobre Apocalipse e tal. Aí eu peguei e falei assim, pô, mas aí ele falando sobre, eu falei, pô, mas isso aí é alienação, cara. Isso aí, ele falou assim, cara, alienação para você. Mas pro cara, às vezes, aquilo ali tá dando sentido, tá produzindo sentido. E de uma certa maneira, pode não ser apontando para a praxis, mas aquilo pode ter um valor na vida dele, pode produzir um valor, um sentido na vida dele. E eu fiquei com aquilo, isso aí já tem uns 10 anos ou mais, que ele me falou. Eu fiquei com aquilo na cabeça.
Porque, assim, às vezes, como a gente está falando agora há pouco, a arrogância nossa de achar que tudo tem que ser para praxis, não, tudo tem que apontar para a problematização, e às vezes não. Às vezes o essencial da pessoa, naquele momento, produz subjetividade para ela uma alienação, né? A gente brinca aqui em casa, né, minha esposa, né? Aí a gente fala uma coisa ou outra, ela falou assim, pô, vê uma coisa fútil, futilidade, de vez em quando não mata ninguém, não. Porque a gente às vezes fica só, quero ler, quero ver uma série, quero ler um livro, vamos ver um negócio fútil aí, alguma coisa. Também assim, eu estou dando exemplo do cotidiano, mas também é uma forma, às vezes, de produção de subjetividade, de sentidos e significados, que, de repente, na vida de uma pessoa pode depois vir a apontar para uma transformação. Mas não necessariamente isso, né, tem que ser desprezado. É isso que é a grande questão. Porque, assim, quando a gente só coloca só no ambiente da praxis, só no ambiente da questão do materialismo, só no ambiente da questão do macro, essas coisas aí passam batido. E é onde a vida são justamente os lugares e os espaços que a vida fica tão gostosa, né? Os espaços do lúdico, né? Não, é isso aí a gente vai longe. Tá certo. Ô, professora, muito obrigado, hein? Eu vou só pedir para a senhora encerrar aqui. Eu vou encerrar aqui, e aí acho que vai cair, mas para a senhora ficar aí, tá? Obrigado. Tá. Pessoal, obrigado quem assistiu, quem vai assistir, quem está assistindo, até mais. E mais uma vez, bom final de semana aí para todos e todas, né? Estaremos de volta aí o mais breve possível. Forte abraço.